nos referindo à assertividade, nós sabemos que é uma característica que envolve linguagem, postura, comportamento e personalidade. Nas alternativas a seguir, assinale qual a atitude diz respeito à assertividade. Alternativa A, evitar embates face-to-face. Alternativa B, estruturar as atitudes baseadas em um sonho. Alternativa C, manter relações baseadas em ganho. Alternativa D, saber administrar bem as adversidades de um ambiente. Alternativa E, ter a capacidade de esconder sentimentos. Claro que a nossa alternativa correta é a alternativa D, saber administrar bem as adversidades de um ambiente. Outra característica esperada pelo mercado de trabalho, esperada desse profissional do século XXI, é fazer network. De novo, e que fique muito claro entre nós, network não é puxa-saquismo. Network é estabelecer relações, é estabelecer uma rede de contatos. É uma rede de contatos que será compartilhada. Não é rede de contatos para eu arrumar um emprego melhor amanhã. Isso pode até acontecer, mas é uma rede de contatos que vai ser disponibilizada para outros profissionais. Network é rede de comunicação em rádio e TV, isso lá no começo. Contatos e rede ou rede de contatos. Isso não quer dizer, e que também fique muito claro, sair distribuindo cartão de visita e currículo. Nós temos que tomar muito cuidado, lembrando lá atrás da imagem. Eu não posso associar a minha figura a uma imagem desagradável, a uma imagem chata. Isso incomoda. Incomoda qualquer profissional, incomoda as pessoas. Então, a minha imagem, o meu network, é de fato conhecer pessoas, mas porque eu gosto de gente. E aí, estabelecer com essas pessoas contatos que sejam genuínos, contatos que sejam verdadeiros. Ah, eu detesto fulano. Então, não chega nem perto dele. Ah, mas ele pode vir a ser o meu gestor. Então, é melhor você mudar de empresa. Porque se você detesta a pessoa, existe a possibilidade da pessoa se tornar seu chefe. Chefe não, porque chefe é de tribo. Mas se tornar seu gestor, temos um problema. Ou melhor, você tem um problema. Então, quando nós estamos falando de network, nós estamos falando de relações verdadeiras, ok? Network é bem diferente, como eu mostrei, de inconveniência, aquela coisa chata do profissional. Não é ser inconveniente, não é ficar o tempo todo falando, ah, eu sou ótimo, ah, eu faço isso, ah, eu faço aquilo. Não é todo mundo que está interessado em saber o que você faz, qual é a sua expertise. Você pode soltar a sua profissão, você pode soltar um comentário sobre um projeto que tenha desenvolvido. Mas assim, tudo muito pensado, tudo muito organizado, mas de novo, de maneira verdadeira. Network é ferramenta de compartilhamento de contatos. Portanto, ceda, ajude pessoas que estão precisando. Isto é importante. Ajude. Não fique esperando somente você ser ajudado num determinado momento. Você sabe que um colega seu de trabalho foi demitido porque teve qualquer problema, ou que alguém da família ou um amigo está desempregado. Use sua rede de contato, auxilie, faça com que essa pessoa encontre uma nova colocação. Isso é maravilhoso. E isso você auxilia, com isso você auxilia o outro e também se auxilia. Porque o mundo dá voltas. Amanhã essa pessoa pode te dar a mão. Isso é network, ok? Network, portanto, é um nome novo para uma atitude antiga, que é estruturar e manter relacionamentos que precisam dia a dia ser conquistados. Ninguém vai gostar da Heloísa porque ela é legal, porque ela é bonitinha, porque ela é feinha, porque ela é vesguinha. As pessoas vão gostar de mim se eu conquistar no dia a dia, com as minhas atitudes, cada uma delas. De novo, conquistar não é ficar blém, puxando o saco de ninguém. Conquistar é através das minhas atitudes, através de quem de fato eu sou,
conquistar a admiração das pessoas, conquistar o carinho, conquistar a amizade. Isto é network. Isto é fazer e estruturar relacionamentos, isto é criar uma rede. Então tenha sempre em mente, puxa-saquismo não leva a nada a ninguém. Inteligência emocional. Isso é uma outra característica que eu falei um pouquinho no começo e que nós vamos entender um pouco agora. O termo inteligência emocional foi cunhado na década de 90 por 2 psicólogos, pelo John Mayer, da Universidade de New Hampshire, e Peter Salovey, de Yale. Daniel Goleman, também psicólogo, PhD pela Universidade de Harvard, viu a tese dos 2 psicólogos e gostou. Quando ele viu a publicação, ele falou, eu preciso trabalhar com isso. E aí ele começou a fazer diversas pesquisas para entender o que de fato era inteligência emocional. O que estruturava isso? E aí o Goleman desenvolveu toda uma estrutura com os aspectos que são fundamentais para a formulação da inteligência emocional, ou QE, que é o quociente emocional. Essa estrutura está baseada em 4 grandes áreas. Vamos entendê-las? A primeira é autoconsciência ou autoconhecimento. Então é preciso que eu reconheça, enquanto pessoa, os meus sentimentos. É necessário que eu, a cada vivência, entenda o que de fato eu estou sentindo. Aconteceu alguma coisa, eu discuti com um colaborador ou eu discuti com um par meu. As opiniões eram diversas, ali no calor da reunião, ele foi mais agressivo comigo, eu fiquei com raiva. Eu preciso reconhecer essa raiva. Porque a partir do momento que eu reconheço esse processo de conhecimento, esse autoconhecimento, faz com que eu direcione atitudes para eliminar esse sentimento ruim. Só que eu só posso fazer isso se eu conhecer, se eu tiver condição de reconhecer, na verdade, o que eu sinto e, a partir daí, lidar com a mudança, lidar com esses sentimentos e direcioná-los de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente. Outro ponto é o autocontrole, ou o que ele vai chamar de controle emocional. Nós somos capazes de lidar com emoções se elas estiverem adequadas às situações e sob controle. Então, na verdade, quando nós estamos sob pressão, eu não tenho controle nenhum. Eu tenho prazo, o tempo está acontecendo. Eu tenho algum controle sobre o tempo? Não tenho. E aquilo vai me dando angústia, eu não vou conseguindo lidar e eu vou perdendo o controle, vou deixando de respirar, me dá ataque cardíaco. Resolveu o problema? Não. Então eu preciso ter controle emocional. Eu preciso, diante de uma adversidade, ser assertiva, estabelecer o objetivo e saber que eu tenho que ter equilíbrio, porque é só com equilíbrio que eu vou conseguir resolver o problema. Então, autocontrole é fundamental. E para eu poder definir a solução, eu preciso conhecer o meu sentimento. Eu preciso conhecer o que eu estou sentindo a hora e a tempo. Então, uma coisa depende da outra. Outra estrutura é a automotivação. Um bom profissional, se não tiver condição de se automotivar, se a motivação que ele precisa tem que ser sempre externa, ele não cresce. Porque às vezes, diante da adversidade, a motivação não vem. As vendas não estão acontecendo, os diretores estão nervosos, está todo mundo irritado, eu não consigo sair do lugar. Um bom profissional, ele precisa se automotivar. Ele não precisa de ninguém motivando. Como você é isso, Não, ele precisa ir atrás, ter vontade. Então, para Goleman, a habilidade fundamental que o homem precisa desenvolver é automotivação, mesmo diante de situações adversas. Essa capacidade culmina
Claro, se eu consigo me automotivar, isso vai culminar no quê? Na motivação dos outros. Porque se eu me coloquei para frente, eu também coloco os outros para frente. É isso que as organizações precisam e é isso que nós nas situações pessoais, precisamos. Automotivação e motivar quem está perto. Isso transmuta adversidades. Isso faz com que nós sejamos assertivos e cada vez mais consigamos atingir o quê? Os nossos objetivos. Então, o reconhecimento das emoções alheias é um outro processo que o Goleman fala, opa, eu preciso entender o outro. Só que para eu entender o outro, eu preciso parar e ouvi-lo. Eu preciso, com calma, com alma, inteiramente tentar saber o que ele está sentindo. A hora que eu reconheço a emoção do outro, eu posso auxiliá-lo. A hora que eu reconheço a emoção do outro, eu posso me auxiliar. Porque a emoção do outro, se for muito ruim, pode fazer com que eu repense uma atitude minha. Então, nós só podemos lidar com aquilo que nós conhecemos. É, portanto, fundamental lidarmos com as emoções do outro, mas para isso precisamos reconhecê-las e compreendê-las. Então, quando a gente está falando de inteligência emocional, nós estamos falando de habilidades que, desenvolvidas, elas criam engajamento, elas criam coragem, elas encorajam e ajudam no quê? Na liberação de talentos específicos. Às vezes, uma situação adversa pode paralisar. Se eu tenho inteligência emocional, se eu consigo ter autocontrole, se eu consigo distinguir o meu sentimento, se eu consigo entender o sentimento do outro, a coisa anda e eu consigo organizar e atingir os objetivos. Então, desenvolver coeficiente emocional é encontrar em si e nos outros as melhores capacidades. Essas capacidades levadas ao ambiente organizacional representam o quê? Solução, superação, inovação e criatividade, que mais do que nunca é o que as empresas estão procurando. O Michael Jordan traz uma frase que eu gosto muito. Por quê? Porque ele sempre trabalhou o espírito de equipe. E ele dizia que uma das maiores lições que ele aprendeu na Universidade da Carolina do Norte é que se você projeta e alcança resultados em termos de equipe, as recompensas individuais acabam vindo, elas chegam. Porque primeiro eu sou o todo, eu faço parte desse todo. E a frase que ele traz e que eu quero deixar para vocês é a seguinte: o talento ganha jogos, mas o trabalho em equipe e inteligência vence em campeonatos. E é bem isso. Eu posso ganhar um jogo porque eu tenho um talento individual, mas quando eu me junto com outros talentos, eu crio o campeonato. Eu ganho este campeonato. E eu trago para dentro de casa, eu trago para dentro da minha organização. Ok? Vamos para a nossa última interatividade. Daniel Goleman estruturou a inteligência emocional em 4 grandes áreas. Assinale entre as alternativas aquela que apresenta quais são essas áreas. Alternativa A: autoconsciência, autoconhecimento, autocontrole, controle emocional e automotivação. Alternativa B: controle emocional, autoconsciência, autocontrole e reconhecimento das emoções alheias. Alternativa C: relacionamentos interpessoais saudáveis, autoconsciência e motivação. Alternativa D: autoconsciência, autocontrole, automotivação e relacionamentos saudáveis. E alternativa E: autoconsciência, automotivação, autocontrole e perceber as emoções alheias. A nossa alternativa correta é a alternativa E: autoconsciência, automotivação, autocontrole e perceber as emoções alheias. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e até a próxima!